Uma granada de mão, inicialmente em repouso, explodiu sobre uma mesa, de superfície horizontal e sem atrito, e fragmentou-se em 3 pedaços de massa M1, M2 e M3 que adquiriram velocidades coplanares e paralelas ao plano da mesa, conforme representadas no desenho abaixo. Imediatamente após a explosão, a massa M1 igual a 100 gramas adquire uma velocidade V1 igual a 30 metros por segundo e a massa M2 de 200 gramas adquire uma velocidade V2 de 20 metros por segundo, cuja direção é perpendicular à de V1. A massa M3 de 125 gramas adquire uma velocidade inicial V3 igual a... No item A ele fala para você de 45 metros por segundo, no item B 40, no item C 35, no item D 30 e no item E 25 metros por segundo. Eu tenho aqui um exercício que a gente vai ter que considerar conservação da quantidade de movimento, porque olha só, eu tenho uma situação onde ele estava em repouso e é claro, ele explodiu e se separou em 3 pedacinhos, como ele informou no exercício e deu este desenho aqui pra gente. Dessa forma, se a gente está trabalhando com conservação de quantidade de movimento, você não pode se esquecer, é claro, que conservação de quantidade de movimento inicial é igual a conservação da quantidade de movimento final. Só que, é claro, tem um detalhezinho aqui bem no comecinho, ele fala que inicialmente a granada estava em repouso. Se ela estava em repouso, a gente vai ter o quê? Que esta quantidade de movimento inicial é igual a zero. Portanto, eu só preciso calcular o quê? A quantidade de movimento final do sisteminha igualar a zero, que é o resultado disso aqui, e, é claro, descobrir qual que é o valor de V3. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Escreve as quantidades de movimento para M1, M2 e M3 e, é claro, iguala a zero todo mundo. Não se esqueça de um detalhe super importante, ó. Este aqui, V1 com V2, eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. Eu tentei representar aqui com essa cor azul, fica um pouquinho claro, não aparece muito, mas é isso aí. Ele fala para vocês que eles formam um ângulo de 90 graus bem nesse trechinho aqui do exercício, cuja direção é perpendicular à de V1, ou seja, 90 graus. Como eu sei que eles formam um ângulo de 90 graus V1 e V2, vou fazer outra coisa também que é super importante, que é adotar o meu referencial. Dessa forma, ó, da esquerda para a direita na horizontal é positivo, esse aqui é o meu eixo X, e de baixo para cima vai ser positivo, esse aqui é o meu eixo Y. Presta atenção, é claro, ó, essa daqui está em X, essa daqui está em Y, esta daqui está inclinada. Então o que eu preciso fazer? Preciso decompor esse vetor V3. Eu vou decompor ele em um vetor V3 em X e um vetor V3 em Y da seguinte forma, tá? Vai aparecer aqui, ó, um vetorzinho em X e um vetorzinho em Y. Eu não sei os valores deles, isso aqui é uma das coisas que a gente vai calcular ao longo do exercício. Então isto aqui, ó, fica sendo o meu V3 em Y. E é claro, este aqui é o meu V3 em X. Somando esses dois vetorzinhos aqui, é claro, eu obtenho o meu V3. Presta atenção que isso aqui é um triângulo retângulo, o ângulo de 90 graus está aqui, e o meu V3 é justamente a hipotenusa. Bem, com essas informações em mãos, a gente vai analisar então quantidade de movimento, primeiro no eixo X. Olhando só as quantidades de movimento que a gente tem no eixo X, a gente vai ter o seguinte... Quais são elas, tá? Eu tenho ali, como eu já tinha falado para vocês, M1 vezes V1. Escreve ali, não se esquecendo, é claro, que tudo isso aqui é igual a zero. Então já vou deixar ali, ó, quantidade de movimento inicial a gente já sabe que é zero. Quantidade de movimento final em X a gente tem o quê? M1 V1, coloca ali, ó, M1 vezes V1. Não se esqueça que isso aqui é vetor, depois a gente tira o vetor olhando para o referencial. Mais o que? Quantidade de movimento do meu M3. Só que o M3 ali, ó, presta atenção, eu tenho uma parte dele em X. Portanto, vai ser o que, ó? Mais M3 vezes o meu V3X. Tem mais algum vetorzinho ali que está trabalhando em cima do eixo X? Não tem mais nenhum, né? Porque olha só, esse aqui é em Y e é claro, o do M2 também está em Y, então não precisa se preocupar com isso. Agora a gente vai fazer as continhas. É claro, não esqueça, você tem que olhar para os referenciais para adotar os valores na hora de tirar a setinha daqui de cima. Então olha só, não esquece de colocar ali tudo isso aqui é igual a zero. M1, a gente sabe quanto vale, são 100 gramas, coloca ali. E qual que é o valor da velocidade que a gente tem em V1 aqui, ó? Ele fala pra gente que é de 30 metros por segundo. Porém, presta atenção, ó, referencial aqui está apontando da esquerda para a direita. Vetorzinho V1 está apontando da direita para a esquerda. Dessa forma ele é oposto ao meu referencial, então ele leva um sinalzinho
negativo na frente, coloca ali, ó, menos 30. Agora para o meu M3, continha fácil de fazer aqui, ó, M3 vai ficar positivo, são 125 mais 125, e a velocidade V3x é justamente o que eu quero descobrir, já deixo ele ali indicado como um vetorzinho positivo também, porque olha só, sentido do referencial. O valor dele, é claro, tem que ser positivo. Se ele der negativo, é porque eu adotei o referencial errado. Mas é claro, vai dar positivo, né? Porque olha só, negativo vai vir para cá positivo e a gente já resolve isso aqui. Então, passando esse valorzinho para cá, a gente vai ficar com o seguinte, tá? Esse valor aqui permanece do jeito que ele está. Então vai ficar 125 vezes V3x é igual ao que? 300 vezes 100, a gente sabe isso aqui me dá 3.000, negativo passa para o outro lado, fica positivo, portanto ali vai sobrar 3.000. A gente quer descobrir o meu V3x primeiro, então divide ambos os lados por 125, este aqui com este aqui você corta, e 3.000 dividido por 125, a gente obtém que V3x é igual a 24 metros por segundo. Descobri uma parte do meu vetor V3. Falta descobrir a outra e depois, claro, calcular a hipotenusa e descobrir quanto vale realmente o meu V3. É claro, se você parar a sua conta aqui, ó, 24 se aproxima próximo de 25, vou marcar o item E, não marca o item E. Ele não é a alternativa correta. Então vamos lá agora, vamos calcular o meu V3y. Da mesma forma que eu fiz para x, eu vou fazer o que? Vou fazer para o eixo y. Olha todos os vetores que estão em cima do eixo y. Eu tenho um vetor aqui de M2 e tenho um vetor aqui de M3. Não se esqueça, de novo, tudo isso aqui tem que ser igual a zero, portanto vai lá e escreve as equações, ó. Coloca ali então M2 vezes V2, então M2 vezes o vetor V2, mais o que? M3 vezes o meu vetor V3y. Mesma história, para tirar o vetorzinho de cima, olho para o referencial. Desta forma, o meu V2 é oposto ao meu referencial, ele vai levar um sinalzinho negativo, então aqui vai ficar menos 20, e o valor da massa. E o meu V3, é claro, ele está no mesmo sentido, vai ser um valor positivo. Coloca ali então, ó, o valor de M2 a gente sabe que é 200, V2 é negativo porque ele é oposto ao meu referencial, mais o que? Mais V3, que a gente sabe que é 125, como a gente já fez na continha de cima, vezes o V3y, que é justamente o que eu quero descobrir. Mesma história, ó, esse valor fica aqui quietinho, 125 vezes V3y, este valor aqui, ó, 20 vezes 200, não se esqueça que é negativo, vai vir para cá como positivo. Quando ele passar para cá como positivo, esse resultado de 20 vezes 200 é igual a 4.000. Mesma história, divide ambos os lados por 125, divide esse aqui por 125, o outro também por 125, corta esses dois aqui, sobrou o que? V3y é igual a 4.000 sobre 125. Claro, o resultado disso aqui, se você for calcular, vai dar quanto? Vai dar 32 metros por segundo. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Olha o valor do meu V3x. Antes de fazer a continha aqui dividido por 125. Isso aqui deu quanto? Deu 3.000 por 125. Olha aqui o do V3y. Deu 4.000 sobre 125. Se você já está bem ligado nas continhas aqui, se você lembrar que existe o triângulo 3, 4, 5, o resultado aqui do meu V3 vai ser o quê? Vai ser 5.000 sobre 125. Ou, é claro, se você não tiver prestado atenção nisso aqui, faz uma continha aqui, ó. Este 32 é a mesma coisa que 4 vezes 8. Este 24 aqui é a mesma coisa que 3 vezes 8. Portanto, o meu V3y vai ser o quê? 5 vezes 8. Então coloca ali, ó, não precisa nem fazer a continha, não precisa nem fazer o teorema de Pitágoras. Já coloca ali que o meu V3 é quanto? É 5 vezes 8, ou seja, 5 vezes 8 a gente sabe que é 40 metros por segundo como resultado do meu V3. Portanto, a alternativa correta ali só pode ser qual? Só pode ser o item B de bola. Marca o item B. Se de repente você ficou na dúvida, não está confiando nessa quantia aqui do triângulo 3, 4, 5, faz o teorema de Pitágoras, perde um pouquinho mais de tempo, mas comprova, tira essa sua dúvida e, é claro, não deixa ela se perpetuar. É isso aí então, fico por aqui, bons estudos. Sempre presta atenção quando tiver um triângulo retângulo, porque esse triângulo de 3, 4, 5 sempre cai. Agora sim, fico por aqui, bons estudos, beijo nas crianças, quem sabe até um próximo vídeo e tchau!